Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Charles de matemática e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os múltiplos e divisores de um número natural. Bom, essa é a segunda aula. Assista a primeira aula, onde nós temos uma introdução sobre os múltiplos e divisores, tá bom? Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, tá bom? Compartilhe o vídeo também e faça seus comentários, beleza? Então, os múltiplos de um número natural. Veja, quando nós falamos sobre múltiplos, essa palavra aqui, ela se refere nada mais, nada menos do que a multiplicação, tá bom? Então, múltiplos é uma palavra que se refere à multiplicação. Vamos ver essa definição aqui, ó. O que são múltiplos? São todos os resultados possíveis gerados da multiplicação de um número natural por outro número natural, tá bom? Essa é uma definição bem básica para nós começarmos o nosso assunto, tá bom, gente? Vamos continuar aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Exemplos, né? Vamos dar dois exemplos. Nós calculamos os múltiplos de um número da seguinte forma. Nós colocamos múltiplo, vamos colocar múltiplo de 3. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar esse 3 por alguns números naturais. E os números naturais nós já aprendemos, que são o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitos, né? Então nós pegamos o 3 e multiplicamos pelo menor número natural, que é o 0. 3 vezes 0, 0. Tá? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, tá certo? E assim infinitamente, tá bom? Então esses números aqui são os múltiplos de 3, tá certo? E eles foram obtidos como? Vamos repetir aqui. Nós pegamos o 3 e multiplicamos por 0, vamos colocar aqui, tá? Nós pegamos o 3, multiplicamos por 0, pegamos o 3 e multiplicamos por 1, que deu 3, pegamos o 3 e multiplicamos por 2, que deu 6, pegamos o 3 e multiplicamos por 3, que deu 9, em seguida 3 vezes 4, que deu 12, e aqui 3 vezes 5, que deu 15, tá? Então, pela definição que nós vimos, os múltiplos de um número são todos os números obtidos a partir da multiplicação de um número natural por outro, beleza? Então, vamos fazer mais um exemplo, né? Vamos calcular aqui os múltiplos de 5. Tá? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Tá bom? Nós colocamos essas reticências, que significam que o conjunto é infinito. Tá bom? Então, da mesma forma aqui, vamos colocar também, nós pegamos o 0 e o 5 e multiplicamos por 0, né? Pegamos o 5 vezes 1, que deu 5, 5 vezes 2, que deu 10, 5 vezes 3, que deu 15, e 5 vezes 4, que deu 20, tá bom? Então é dessa forma que nós calculamos, é dessa forma que os múltiplos de um número são gerados.
Tranquilos até aqui? Então dá pausa no vídeo e tenta fazer você com outros números, tá bom? Vamos continuar a aula. Bom, vamos fazer um exercício aqui que diz o seguinte: calcule os múltiplos de 9 e os múltiplos de 5. O que a gente faz? Vamos colocar aqui múltiplo de 9. Vamos lá. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. E assim infinitamente. Tá bom? Bem fácil, né? Os múltiplos de 5 aqui embaixo. Múltiplo de 5, nós temos 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Colocamos as reticências para informarmos que o conjunto é infinito, tá bom? Então, dá uma pausa mais uma vez no vídeo e tenta fazer sozinho. Vocês podem fazer com outros números também, tá, gente? Vamos continuar nossa aula. Bom, para nós entendermos o que é o mínimo múltiplo comum, nós vamos calcular os múltiplos de 6 e os múltiplos de 9, tá bom? Então vamos passar para o próximo. Múltiplos de 6 e múltiplos de 9. Da mesma forma, a gente faz assim. Múltiplo de 6. E aqui, múltiplo de 9. Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. E assim infinitamente, tá? Vamos fazer aqui os múltiplos de 9. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. E assim infinitamente, tá bom? Aí vamos perceber uma coisa aqui nesses múltiplos. Vamos ver quais são os múltiplos de 6 que também são múltiplos de 9. Os múltiplos de 6 que também são múltiplos de 9 são: nós encontramos aqui o 18, né? Nós temos o 18, ele está aqui também. E nós temos também o 36. Beleza? Então nós podemos dizer, a partir disso, que aquilo que é comum entre esses dois, nós podemos fazer assim, ó. Múltiplo de 6. Intersecção. Múltiplo de 9. Que conjunto é esse aqui? 18, né? 18. 36. Eu não coloquei o 0, mas daqui a pouco vocês vão saber por quê, tá? 18 e o 36.
tá bom? Então, esse 18 e 36 são os múltiplos que pertencem tanto ao 6 como ao 9, tá bom? Então vamos passar, vamos seguir. Então aqui é como se escreve, né? Mínimo múltiplo comum entre 5 e 4. Vocês vão ver muitas questões assim. Um MMC de 5 e 4. Isso é tranquilo, né? Então, vamos lá. A definição. O mínimo múltiplo comum de dois números naturais é o menor dos múltiplos comuns diferente de zero entre eles. Então, vamos voltar lá onde nós calculamos. E vamos ver aqui, ó. Nós encontramos esses dois aqui que são comuns, mas o menor deles é o número 18, tá? É o 18. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 9 é 18. Tranquilos? Vamos continuar. Então, vamos aprender agora como é que a gente calcula o mínimo múltiplo comum entre dois números naturais, ou 3 ou mais, pela decomposição em fatores primos, tá, gente? Por que isso? Porque existem números que são muito grandes. Então imagina a gente calculando, multiplicando aquele número pelos números naturais. Então daria muito trabalho, né? Então existe uma forma de nós calcularmos esse mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum pela decomposição em fatores primos. Beleza? Vamos fazer então. Bom, calcule o mínimo múltiplo comum de 6 e 9. E aqui, calcule o mínimo múltiplo comum de 9 e 12. Vamos ver como é que a gente faz isso. O que é que a gente faz? A gente vai pegar o 6 e vai decompor em fatores primos e vamos fazer a mesma coisa com o 9, certo? Então o que é que a gente faz? 6 dividido por 2, 3. 3 não dá por 2, dá por 3 e dá 1, tá certo? Então nós encontramos o que aqui? 2 vezes 3, tá certo? Esse vezes esse aqui, tá bom? 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1. Aqui nós temos 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Aí preste atenção agora como é que a gente encontra o mínimo múltiplo comum entre dois números através da decomposição. Feito essa decomposição em fatores aqui, tá? O que a gente vai ver em comum? Nós temos o 3 aqui, deixa eu mudar a cor para vocês verem. Nós temos o 3 que aparece aqui e temos o 3 que aparece aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aquele que tem o maior expoente, que é esse aqui. Então você pega 3 ao quadrado, tá bom? Vezes. E pegamos aquilo que não é comum, tá certo? No caso 2, só aparece aqui. Vezes 2. 3 ao quadrado, 9. Vezes 2, que é igual a 18. Então você pode voltar lá o vídeo que você vai ver que nós encontramos exatamente o 18, tá bom? Então o mínimo múltiplo comum entre 6 e 9 é 18. Vamos fazer agora com 9 e 12. Da mesma forma nós vamos montar aqui 9 e aqui eu tenho o 12. Só uma dica, tá, gente? Quando nós estivermos fazendo exercícios, perceba que o 9 eu já tenho, tá? Muitas vezes em alguns números nós vamos encontrar também, então você já aproveita e já ganha tempo na sua atividade, beleza? Então 9 por 3 dá 3 por 3 que dá 1.
Então, esse vezes esse, 3 ao quadrado. 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 que dá 1. Tá bom? Aqui nós temos 2 vezes 2, nós vamos ter 2 ao quadrado e vezes por 3. Agora preste atenção. Vamos ver o que é que tem em comum aqui. Nós temos o 3, né? O 3 aparece aqui e o 3 também aparece aqui. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o de maior expoente, no caso isso aqui. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vezes e aquilo que não é comum, no caso 2 ao quadrado, tá? 2 ao quadrado. Nós vamos encontrar 3 ao quadrado 9 vezes 2 elevado ao quadrado 4. 9 vezes 4, 36. Então, esse 36 é o mínimo múltiplo comum entre 9 e 12. Então, gente, volta o vídeo, dá uma pausa aí, tenta fazer no seu caderno, sozinho, tá? Essa é uma forma bem prática da gente calcular o mínimo múltiplo comum entre 2 ou 3 números ou mais, tá certo? De forma bem prática, utilizando essa regra. Lembre-se, nós pegamos aqui aquilo que é comum, o 3 aparece aqui, mas nós escolhemos aquele de maior expoente e multiplicamos também por aquilo que não é comum. Por exemplo, se aqui tivesse 2 elevado à terceira, nós pegaríamos o 2 elevado à terceira também, porque ele apareceria aqui como maior expoente, certo? Então, lembrando a você, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva no canal, tá? Ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo e faça comentários. Nas próximas aulas nós daremos continuidade ao nosso assunto sobre os múltiplos de um número natural. Faremos mais exercícios, beleza? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.